Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast Degrau na Notícia. E dessa vez trago convidados muito especiais, como sempre, e uma novidade, também tem uma nova apresentadora aqui comigo. Eu quero apresentar para vocês a Lari, que ela vai falar sobre o nosso convidado de hoje e sobre o bloco. Seja bem-vinda, Lari. Rodrigo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e muito feliz também de poder falar sobre assuntos super importantes, principalmente, né, aqui no nosso Brasil, que é algo imensurável de importante, viu, gente? E temos o nosso convidado, já está aqui a postos, e nós vamos falar sobre diversos assuntos e vamos começar falando sobre o que é a CI. Lari, Rodrigo, um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Aporte de Capital Internacional é uma sigla que foi criada em 2020, né, pelo nosso trabalho, pelo trabalho da inteligência comercial e da Savel Capital, e representa a metodologia, Lari, de como uma empresa ou um produtor rural, ou seja, pessoa física ou jurídica, pode alcançar a estruturação internacional com a obtenção de um crédito mínimo de 3 milhões de dólares. Então, é o processo pelo qual uma empresa ou uma pessoa entra, desenvolve uma estrutura internacional, é aprovado por um crédito mínimo de 3 milhões de dólares e essa estrutura, após esse primeiro crédito, consegue buscar novos financiamentos em 10 países e 4 mil financiadores. Então, comparando, é como se você pegasse o seu peixinho do aquário e soltasse no rio. Então, ele vai ter uma vida melhor no rio, é igual a empresa. Hoje, as empresas estão espremidas no crédito brasileiro e nós conduzimos ela ao crédito internacional. Isso é o ACI. E vocês conseguem fazer todo esse direcionamento e ajudar realmente esse produtor, essas pequenas empresas, a nível ali mundial. Sim, na verdade, eu só vou fazer uma correção. Na verdade, pequenas não. Na verdade, o processo é para médias empresas e produtores rurais. Okay. Médias, grandes e produtores rurais. A pequena, ela pode sim participar. Vai depender mais da ambição do dono do que da elegibilidade. Você fala, por quê, Luciano? Porque, na verdade, assim, nossa régua, ela é de 24 milhões de reais a 3 bilhões de faturamento anual. Nesse range, você pode entrar pedindo um crédito na primeira operação de 3 milhões de dólares até 50 milhões de dólares. Sim. Mas imagina que você tem uma loja de departamento na sua cidadezinha. E lá você quer expandir essa loja. Você fatura hoje 10 milhões por ano. Um exemplo, 8 milhões por ano. E você conhece através desse podcast esse negócio do ACI. Você pode entrar em contato conosco, pode enviar sua documentação e se você for elegível, você terá o acesso à linha também. Então, não é uma coisa que separa o pequeno do médio. É mais do desejo do pequeno de ser médio e grande. Ele consegue ser aceito aqui. E sim, todo o nosso processo, Lari, ele é para introduzir um cliente estrangeiro, que no caso os brasileiros, no mercado de crédito europeu e americano, que é o mercado mundial. Legal. E também eu queria saber, as empresas, elas precisam estar há muito tempo já no mercado ou tendo 1, 2 anos, elas já podem entrar nesse processo? Boa pergunta, Lari. Ótima pergunta. Assim, na verdade, a empresa pode ter sido aberta hoje e entrar no crédito amanhã. Mesmo que não tenha já o faturamento? Mesmo que não tenha. Entendi. Por exemplo, nós estamos neste momento analisando, e uma já foi aprovada, um projeto Greenfield. Um projeto que sai do zero. Esse projeto, no caso, é de academias. Então, é dois empreendedores, né? É um homem e uma mulher, né? São sócios, e eles querem desenvolver uma rede de academias personalizadas. Eles não têm ainda as academias, não têm o faturamento, mas têm um estudo de projeção. Então, eles apresentaram esse estudo passou por uma análise e eles conseguiram aprovação por uma linha mínima de 3 milhões de dólares. Onde está ali, vamos dizer, a chave do segredo, Lari? Você precisa estar capitalizado. Como para tudo na vida, para você abrir uma empresa, você tem que ter dinheiro para contratar um contador, para contratar funcionário, para fazer estoque, aluguel e outras coisas. A mesma coisa, quando você entra para o crédito internacional, o fato de você não ter faturamento exige que os sócios estejam financeiramente preparados. No caso deles, eles estão e ganharam a oportunidade de fazer o processo. Legal saber disso, porque muitas... E também a gente não vai achando assim, abrir uma empresa e já quero entrar nesse processo. Vocês viram que é algo importante, é algo que necessita estudo, necessita um encaminhamento, né,
tem todo um processo para que você consiga isso. Não é já abrir uma empresa e achar que vai dar tudo certo. Não é. Na verdade, você não pode procurar um crédito internacional se você não tem um projeto de crescimento. O ACI foi feito, não é para aquela pessoa, Lari, Rodrigo, que, eu quero 3 milhões de dólares e para mim tá bom. Não, não funciona. Você tem que entrar para expandir. É igual ser empresário. Você não pode abrir sua empresa e falar, não, vou passar 30 anos com a minha lojinha do tamanho. Não, empresário cresce. Empresário evolui, empresário aumenta o faturamento, se expande. E é a mesma coisa do crédito internacional. Quem que a gente quer? Nós sabemos que hoje o Brasil tem 1 milhão de clientes em potencial. Nós sabemos disso. O que nós queremos é ensiná-los a ser grande. Não interessa se você hoje é um pequeno, não interessa se você é um greenfield. Nós queremos pôr na visão do empresário que se você quiser começar com 3 milhões de dólares de investimento e chegar a 100, nós temos o caminho. Basta você ter ambição. E é isso que falta também muitas vezes, né? O empresário ter essa ambição de querer crescer, de querer realmente que o seu negócio cresça a nível internacional. E vocês fazem isso com excelência. Uma das coisas que ajuda, Lari, a fazer isso é justamente a visão de futuro. Sim. Nós colocamos sempre no empresário uma visão de futuro. Nós, empresários brasileiros, vocês sabem, nós fomos ensinados a ter pouco crédito. Para o empresário brasileiro é assim, ele não tem crédito. O faturamento dele, ele cresce mais do que... cresce preferencialmente organicamente, então não existe um crescimento explosivo e no final disso tudo o seu lucro é pequeno. Então, quando você se torna empresário, 3 coisas você aprende. Você tem pouco crédito, o seu lucro líquido será pequeno e você crescerá organicamente. Pode falar com todos os empresários, você vai ver que a maioria tem essa visão. Nós colocamos uma visão diferente. O crédito internacional é como se eu pegasse o seu carro e colocasse um turbo. Então você vai crescer no modo turbo. Todas as empresas que se internacionalizaram, Lari, cresceram exponencialmente. Nós temos um gráfico, né, que depois, na legenda desse vídeo, a gente até pode colocar esse gráfico para ajudar. Eu mostro que todas as empresas, você pega a WEG de motores, a WEG que hoje fatura mais de 150 bilhões por ano. Quando a WEG se internacionalizou, ela não era grande. Era uma empresa muito comum. Quando ela passou pelo processo de internacionalização na década de entre 80 e 90, ela explodiu, porque com dinheiro de fora, em quantidades grandes, em taxas pequenas e prazos longos, a WEG cresceu vertiginosamente. Então, o que a WEG fez há 20 e 30 anos atrás, nós estamos ensinando agora o empresário médio a fazer, do seu tamanho. Não precisa ter 4 bilhões de faturamento para se internacionalizar. Você pode se internacionalizar com 10 milhões de reais, com 20 milhões de reais, ou até sem faturamento. Se o teu projeto for escalável, procure a gente. E essa parte de vocês estarem, depois que a empresa já foi internacionalizada, vocês dão todo o suporte aqui no Brasil para que elas consigam crescer cada vez mais? Na verdade, nós sempre nos restringimos à área financeira. Porém, o crescimento, ele traz consigo responsabilidades. Somos igual a nós. Quem faz faculdade, quem abre uma empresa, sabe que tem que ter um contador, um advogado, uma assessoria de marketing. Então, você quando estuda, se forma e aprende o que é ter uma empresa, você tem toda uma visão de ecossistema dessa empresa. A mesma coisa quando você se internacionaliza. Quando uma empresa vai lá fora, Lari, e consegue os primeiros milhões de dólares, a segunda operação de crédito, porque existe um processo chamado leverage, que é amplificação do crédito, que não tem no Brasil. Lá você pega 3 milhões de dólares hoje, amanhã você pega 8. Depois da manhã você pega 15. E depois da manhã você pega 20. Então você consegue ir aumentando a quantidade de dinheiro. Quando vai para a segunda operação, é obrigatório você fazer. Então, não é que nós ajudamos, ele é ensinado a fazer isso. Porque quando ele vai obter o segundo crédito, é pedido legal opinion, é pedido project finance, é pedido auditoria. Como ele já tem dinheiro, ele tem no mínimo 3 milhões de dólares, ele consegue financiar a sua empresa brasileira com esse dinheiro. Então, ou seja, em vez de ele pôr a mão no bolso e fazer isso com o dinheiro da empresa brasileira aqui, não. A estrutura internacional dele, que obteve o primeiro crédito, investe na brasileira e faz tudo isso. Então, é automático a gente ensinar ele a se cuidar melhor, para ter mais crédito, para crescer mais rápido e ter mais liquidez.
Muito legal isso, né, Rô? Isso é muito importante, né? E poucos brasileiros conhecem isso. Todo brasileiro diz que tem a vontade de empreender, de crescer, mas não sabe o caminho. E o Luciano está aqui para demonstrar, né? Sair da caixinha, furar a bolha. Isso que é o mais importante, porque a gente vê tantas empresas legais e tantas empresas, né, que têm um potencial de crescimento exorbitante, mas que não faz um trabalho como esse, não procura mesmo saber como pode fazer com que esse crescimento seja ainda maior e melhor. E por isso tem o Luciano aí que auxilia essas grandes empresas que estão aqui no Brasil. O ACI veio para isso. O ACI veio para dar o poder ao empresário dele poder sonhar e executar. O pior sonho que tem é aquele sonho não execuível. É quando você sonha em algo que você sabe que nunca vai conseguir realizar. Nós colocamos ao empresário o sonho possível. Até porque a linha de crédito que a gente tem é uma linha de 300 milhões de dólares já com reserva para o Brasil. Então hoje, se você tem um imóvel, um galpão, uma fábrica, no Brasil não é aceito, mas nós aceitamos. Então você pode falar conosco, pode entrar em contato, pode ser analisado e pode usar a sua garantia ou até de outro. Imagina que o Rodrigo tem uma empresa de calçado, mas ele não tem garantia. Porém, ele é sócio seu num outro negócio, num supermercado, e você tem imóvel. O Rodrigo pode fazer a operação com o seu imóvel, vocês dois se tornaram sócios na captação, os dois viram investidor internacional, trazem dinheiro para a fábrica dele e para o supermercado de vocês. Com o mesmo imóvel, com a mesma operação. Então, conhecer esse processo do crédito internacional é dar asas à nossa capacidade. Porque, sinceramente, eu sou empresário há 30 anos e eu descobri que nós brasileiros não tínhamos crédito adequado em 2012, criamos o ACI em 2018, temos aí 6 anos de estrada e 491 milhões de dólares aprovados. E de lá para cá, o que eu vi do mercado de crédito brasileiro? A piora. Eu não vi melhorar. Os juros continuam altos, o dinheiro é pouco e são poucas instituições que te dão dinheiro. Então, se eu visse uma melhora, entrar mais bancos, mais ferramentas de crédito, eu até conseguiria enxergar uma melhora no cenário brasileiro. Só que a concentração do Brasil, Lari, é 75% contra 43% dos Estados Unidos. Para que essa concentração de 75 chegue a 50, que seria um ambiente, vamos dizer, favorável ao desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, pode levar 30 anos. E eu não acredito que tenha algum empresário com tempo para esperar 30 anos. Não, com 30 anos ele já tem que estar bem estabelecido, né? Bem estabilizado. Milionário também. E aposentado. Isso né? mesmo. Perfeito. E assim terminamos um bloco. Luciano, você tem alguma consideração sobre esse tema? Sobre o ACI, eu gostaria de deixar apenas uma conclusão. Nós temos um processo, Rodrigo e Lari, educacional. Então, não é só a linha de crédito. É um processo que ensina o empresário o que é o crédito internacional e o que é o crédito nacional. Então, eu quero deixar aberto o seguinte, o ACI foi criado de um empresário, que sou eu, para os empresários do Brasil. Todo o conhecimento é gratuito, não tem nenhum custo. E eu peço que os empresários de sul a norte desse país se informem e conheçam o processo. Por mais que eles não vão fazer agora, não vão aplicar amanhã, mas é um processo que fatalmente você precisará conhecer na sua expansão. É só isso. Perfeito. E assim encerramos mais um bloco. Conto com a audiência de vocês e em breve teremos um novo tema. Muito obrigado. Olá a todos. Continuando a nossa entrevista sobre crédito internacional, vamos agora abordar o tema elegibilidade, ou seja, como que o empresário pode buscar crédito no exterior. Luciano, como é que o empresário busca o crédito no interior? Você pode? Sim, bom, Rodrigo, antes de tudo, um prazer estar aqui com vocês. Em relação a esse processo de elegibilidade, nós temos, quando nós desenvolvemos o ACI, nós criamos um manual, porque como é um processo novo, não existia o conhecimento do empresário das fases disso. Como, sendo bem honesto, quando o empresário vai num banco e entrega a documentação, ele também não sabe quais são as fases de análise do banco, né? Mas no nosso caso existe um manual de elegibilidade, onde ali dentro o cliente precisa entregar um conjunto de documentos, que são documentos muito, vamos dizer assim, a quantidade de documento é muito menor que um kit banco,
Se vocês que estão aqui nos ouvindo já entregaram documentação em banco, sabe o que é um kit banco. Pede desde a certidão de casamento até, né, o RG do teu filho. Então pega toda a documentação. Já o nosso processo, ele se foca na estrutura financeira, na estrutura de garantia e no pedido do crédito. Então, assim, são muito menos documentos. O cliente apresenta essa documentação, ele pode inclusive entrar pelo nosso website também, existe uma área de entrada de documentação pelo website, mas ele pode ou enviar direto ao consultor, ou enviar direto ao agente, ou entrar pelo nosso website. Esses documentos, Rodrigo, entram no processo de análise de 3 a 5 dias úteis. No Brasil, uma análise é 4 semanas. 4 semanas. Nosso período de análise é 3 a 5 dias úteis. Ele recebe um relatório, esse relatório vai para a mão do cliente, onde explica a estrutura dele, os gargalos que ele tem, os ganhos, ou seja, é um raio-x da empresa do cliente. E ali já vai a parte de aprovação. A partir daí, é só ele dizer sim e entra no processo de crédito. E aí você vai adequando também, falta um documento, falta uma análise aqui. Isso é. Geralmente, na primeira etapa, boa pergunta, na primeira etapa, quando ele manda os documentos, nós temos 6 cartas, 6 documentos que não são da empresa dele que ele precisa apresentar. Ele precisa apresentar, por exemplo, vamos lá, por ordem, né? Uma carta de solicitação de crédito, tudo isso tem modelo, tá? É só ele pegar o texto, copiar e colar e botar no papel timbrado dele. Então, nós temos uma carta de solicitação de crédito, que é o pedido dele de valor e o que ele pretende fazer com o dinheiro. Existe um texto específico. Ele tem o CIS, que é o CIS, que é como um sumário de informação do cliente. É como se você, quando tem empresa, você coloca lá os dados cadastrais da tua empresa. É a mesma coisa, só que em vez de ser da empresa, é do empresário da empresa, chamado CIS. Então existe um padrãozinho que ele preenche e como nós sabemos que é uma operação internacional, o Rodrigo precisa colocar o passaporte também, tá? O terceiro é uma carta de prova de capacidade financeira. E é aí que o cliente não precisa ter faturamento. Ele pode demonstrar que tem capacidade financeira para uma operação de crédito. Geralmente, essa demonstração de capacidade ela precisa ser de 5% do valor do crédito solicitado. Por exemplo, eu quero 3 milhões de dólares. E minha carta tem que ser de, no mínimo, 150 mil dólares. Então, eu tenho que ter algum dinheiro para dizer, não, eu estou minimamente preparado para um processo de 3 milhões de dólares, né? O quarto documento é uma carta de anuência, por exemplo. Eu vou usar o imóvel, eu tenho o Rodrigo, que é o tomador do crédito, e a Lari, que é a dona do imóvel. Então, o imóvel não está no nome do Rodrigo, a Lari precisa dar uma carta de anuência ao Rodrigo para usar o imóvel dela. Então, é uma carta de anuência que eu coloco ali para, caso o imóvel não se esteja no meu nome, que eu demonstro que tenho anuência dessa pessoa. E o quinto documento é assim, imagina que hoje você quer fazer uma operação de crédito, mas você não tem imóvel, não tem a Lari. Lari, você não tem onde buscar esse imóvel. Nós temos um processo que desenvolveu, que não é da Savel Capital, tá? É um processo que a gente usa, foi desenvolvido por nós, mas tem empresas que desenvolvem esse trabalho para nós, chamado CTG, Cessão Temporária de Garantia. Então, vamos voltar ao exemplo. Você quer 3 milhões de dólares, tem uma estrutura financeira boa, tem tudo, mas não tem imóvel. Você preenche essa carta chamada CTG, onde você solicita um imóvel para que tome o primeiro crédito. Essa carta vem para nós encaminhamos essa carta às empresas que fazem o papel de interveniência, ou seja, elas são land bank, bancos de garantia. Elas vão analisar teu perfil, vão pegar um imóvel de no mínimo 10 milhões de dólares e vão fornecer para você entregar para nós. Então, o quinto documento é essa carta. Por que a gente desenvolveu isso? Porque nós percebemos que tinham muitos clientes bons que não tinham garantias e percebemos que tinham muitas garantias na mão de clientes que não tinham estrutura financeira. Então, o que foi feito foi unir os dois. Unimos um bom tomador com um bom dono de garantia. Então, essa é a quinta carta. Geralmente, quando ele entrega a documentação, ele falha aí. Ele esquece uma carta dessa ou preenche de maneira errada e aí sim tem a revisão. Ele entrega a documentação, geralmente em 24 horas é feita a conferência dos documentos, Rodrigo, e reenviado o e-mail direto da área de análise ao cliente para compor os documentos. Mas como vocês viram, não tem nada difícil. Né? Perfeito.
É muito tranquilo de fazer todo esse processo, então, né? Aí você falou que depois de entregue toda a documentação tá ali, toda correta, demora de 4 a 5 dias para fazer essa averiguação. Isso, a checagem final é de 4 a 5 dias. Quando ele está elegível, ou seja, quando ele foi aceito, é feita uma reserva de capital, que é uma coisa importante. Na elegibilidade nossa, existe uma reserva de capital. Então, a Savel Capital Partners, que é o nosso board financeiro na Europa, ela trava um valor no fundo. Então, por exemplo, você foi lá e pediu 3 milhões de dólares. Ela vai e faz uma reserva. O nome dessa reserva chama-se underwriting, que é subscrição. Ela subscreve esse valor e aí ela te dá a oferta. Quer dizer, se você entrar na operação de crédito, você já tem um valor separado. Não corre risco de ser negado. Não corre. Você já tem um valor separado e o seu perfil foi aceito. Quando ele entrega a documentação, ele recebe uma coisa chamada termo indicativo. Nesse termo indicativo, tem todas as condições da operação. Prazo, taxa, carência, essa reserva de capital. Então ali, Lari, o cliente tem geralmente 3 dias úteis para tirar qualquer dúvida e aprovar. Se ele aprovar, ele vai contratar e a operação é executada entre 60 a 90 dias. É um período relativamente curto pela grandeza que seria, né, essa captação mesmo, esse crédito. Eu vou te dar um exemplo real. Você pode ir ao mercado e você pode checar o que eu estou falando. Se um empresário brasileiro que fature 300 milhões, não vamos pegar um pequeno não, vamos pegar um cara grande. Se ele for ao mercado hoje buscar um crédito internacional, ele pode demorar de 6 meses a 2 anos e voltar sem o crédito. 6 meses a 2 anos. É muito tempo. Porque ele vai ter que criar todo um histórico, referência, negociar o perfil dele no crédito lá no país. A Savel faz tudo isso em 45 dias. Sem o empresário sair do Brasil. Então, assim, como a Lari disse, é um processo rápido porque não é só pedir dinheiro. A elegibilidade, ela te prepara para ter uma estrutura internacional eterna. Eterna. Você vai ter para sempre essa estrutura. E fazer isso em 45, 60 dias é um prazo muito curto. E outra coisa, sem sair do Brasil. Você não tira o pé daqui. Você faz tudo por apostilamento de AIA. Então a elegibilidade ela é um processo que eu considero rápido. Você fazer uma análise para um processo complexo desse em 3 a 5 dias é um ato heróico, né? Vamos dizer assim. É algo que vale a pena ser consultado justamente com vocês por essa estrutura que vocês oferecem mesmo para o empresário. É algo muito tranquilo, pelo que você tem nos passado, é algo tranquilo, o tempo mesmo, né, de você conseguir esse crédito de 45 a 60 dias é algo maravilhoso para os empresários aqui do Brasil, que não precisam nem sair daqui para conseguir esse crédito internacional. E tem uma coisa importante, né, que você estava falando, nós estamos sempre comparando o crédito internacional, Rodrigo, o crédito nacional. Uma notícia importante, se você tiver restrição cadastral no Brasil, você tem crédito aqui? Não. Empresas em recuperação judicial têm crédito no Brasil? Não. Tem, mas eu vou te explicar quanto elas pagam. De 35% a 50% ao ano. É o que elas pagam. Elas têm pouco crédito, mas quando elas vão pegar é de 35% a 50% ao ano. O crédito no Brasil para quem está em RJ. Na pior das hipóteses, ou melhor, desculpa, na melhor das hipóteses é de 25% a 50%. 25% ao ano é um juros que mata qualquer empresa. Qualquer uma. Se o teu lucro líquido é de 1% a 4% e você paga 25% ao ano de juros, você não vai ter vida longa. Por isso a conta não fecha. Não fecha. Por isso que no crédito internacional restrição não afeta. Nós temos um caso de um cliente que tinha restrição cadastral, produtor rural, em 2 bancos, foi lá fora, conseguiu o dinheiro. 2 milhões, acho que foi 2 milhões 640 mil dólares, trouxe o dinheiro ao Brasil, com o dinheiro do crédito internacional, pagou as dívidas no Brasil. Quero ver fazer isso aqui dentro. Quero ver um banco te dar dinheiro para tu ir no banco pagar tuas restrições. Então, o crédito internacional, ele dá um poder ilimitado ao empresário. Poder esse que o empresário tem que conhecer e o caminho é a elegibilidade. E toda essa elegibilidade é feita de forma gratuita, né? Porque tem instituições financeiras que até cobram para fazer isso, porque fala que tem uma consulta com o economista, tem que consultar o advogado. Então cobra um valor apenas por uma consulta. E você faz toda essa assessoria de forma gratuita para que as pessoas possam avaliar mesmo, né? Sanar as dúvidas e falar, opa, isso aqui é legal, isso é interessante para o meu negócio.
e seguir. O Rodrigo falou uma coisa que é importante. Hoje, se você procurar aí 100 empresas de assessoria financeira e entregar sua documentação ali, muitas delas vão te cobrar uma espécie de um TAC, né? Vai para fazer uma análise, como o Rodrigo disse, né? E lhe garanto, a maioria delas não vai lhe dar nenhum tipo de relatório depois. Não vai lhe dar. Ela vai dizer o seguinte: analisamos seu cadastro, você consegue pegar um recurso assim, pouco, né? E caro, e os teus problemas são esses. Mas o que nós criamos é uma coisa tão poderosa. Por exemplo, nossa área de análise, ela é ligada a pesquisas no Serasa e na Nelway. A Nelway é uma empresa muito pouco conhecida no mercado. Vocês já ouviram falar na Nelway? Não. Então, ela é muito pouco, mas até quem é de banco... A Nelway é uma empresa comprada pela B3, que faz compliance para banco. Para banco. Então, nós contratamos essa empresa para ajudar a nossa área de análise a enxergar o potencial do cliente. Nós não estamos preocupados na elegibilidade em saber o que você está devendo, onde estão teus esqueletos no armário. Não. Nós queremos saber o potencial que você tem de desenvolvimento. E aí, nossa área de análise utiliza dados dessas duas empresas, que são um raio-x perfeito para mostrar ao empresário o seguinte: você no Brasil não está bem, mas no crédito internacional pode ficar ótimo. E é aí que vem a diferença. Nossa análise, ela não tem custo, porque aqui nosso maior valor não é apontar o dedo na cara do cliente e dizer para ele que ele não pode ter. É dizer o seguinte: você tem esse problema, mas o que eu vou te oferecer resolve isso e te torna forte e produtivo. Por isso que as análises nossas, a gente investiu nisso para que o empresário conseguisse chegar ao seguinte: eu estou sendo analisado de verdade. Eu já fui cliente durante muitos anos e eu tinha projetos, Rodrigo e Lari, e punha para análise. Eu ficava muito chateado quando a empresa dizia assim: o seu projeto foi reprovado. Por quê? Como? Onde que está o embasamento da tua análise num projeto de 200 páginas? E não davam nenhuma explicação. Não dão. Não é que não davam, não dão. Então, hoje, isso tudo para nós acabou. Até mesmo essas empresas que eu disse, no caso dos Greenfields, elas são analisadas e têm um relatório. Vê, ela não tem balanço, não tem DRE, não tem nada. Mas nós analisamos o Project Finance dela. Hoje, ninguém se dá o trabalho de fazer isso no mercado. Ninguém faz isso. É não e acabou. Não te explica. Então, a elegibilidade ela foi feita gratuita por causa disso. Para colocar na tua mão o teu status, mas até onde você pode melhorar com base no que você é hoje. É um passo diferente, né? É uma coisa diferente, acessível, né? E um prazo muito curto para você conseguir a resposta do investimento. E na maioria das vezes, como você nos informou, é positiva, né? Diferente dos outros bancos. Posso te dizer que hoje, de cada 1000 clientes submetidos, eu vou reduzir a régua, de cada 10 clientes apresentados, 9 são elegíveis. 90%. Um não é. 90%. A nossa métrica, Rodrigo e Lari, é o contrário do sistema financeiro brasileiro. Aqui de cada 10, 9 são negados e um é aceito. Aí tu fala, por que tua métrica aprova mais? Porque eu parto de um processo de elegibilidade criando algo novo. Enquanto o sistema financeiro te olha o que você é e tenta fazer com que você, hoje, do jeito que é, tenha estrutura para pagar o que está pedindo, nós não somos assim. A elegibilidade é para mostrar o seguinte: a tua força de crescimento te colocando um dinheiro novo. Diferente de como tu consegue me pagar o dinheiro que eu vou te dar. Como você se transforma mais poderoso com o dinheiro que eu estou te dando. É diferente a análise. Por isso que nós temos maior aprovação. E é uma análise que dá até um gás, né, pro empresário. O empresário fica até aliviado e falando: meu Deus, o meu negócio realmente é bom. Porque muitas vezes aqui no Brasil a pessoa tenta, como você disse mesmo, o crédito e fica até desanimado com a resposta. Mas o que vocês fazem é justamente isso. Dá até um gás a mais pro empresário ficar feliz e até investir mesmo na sua empresa. A Lari falou uma coisa fantástica. É isso mesmo que acontece. Hoje, quando eu tenho testemunho de vários clientes, Rodrigo, que o cara tem uma locadora de carro, tem uma padaria, tem um supermercado, tem uma agropecuária, uma indústria de geração de energia. Quando ele vai no banco, ele sai triste.
Uma leva de triste. Tu não pode, tu não tem capacidade, tu não tem isso, tu não tem aquilo. Quer dizer, jogam o cara lá embaixo, né? Por exemplo, você tem... eu tenho uma fazenda de 200 milhões, eu quero 20. Não, tu não tem PL, tu não tem isso, tu não tem lucro líquido. Nós fazemos o contrário. Nós fazemos como é o modelo americano e europeu. Nós te olhamos no futuro. Não te olhamos para trás, nós olhamos para frente. Então, a gente projeta na nossa elegibilidade o cliente crescendo e não morrendo. Por isso que no Brasil, cerca de 70% dos CNPJs que são abertos morrem no primeiro ano. Não conseguem, né, evoluir. Tem a ideia, tem a estratégia para fazer o negócio, mas não consegue o aporte do capital. Não consegue o crédito, né? Como você falou, em 2023, a métrica de fechamento, nós fechamos 4 empresas por minuto no Brasil. Por minuto. Foram 1.400 empresas que pediram recuperação judicial, deixando um rastro de destruição enorme no Brasil. Porque uma empresa que entra em RJ, ela deixa dívidas, ela deixa credores sem receber. Em cascata, ela quebra um monte de fornecedor, porque muitas vezes o fornecedor, o único recebimento dele vinha daquela empresa, e ao ela entrar em RJ, é tudo suspenso. Postos de trabalho que se fecham. Vários, milhares. O Brasil... Com certeza, em 2024, nós teremos uma onda de demissão muito grande. Porque em 2023 tivemos uma onda de RJs muito grande. E vocês... É que assim, isso não sai toda hora. Mas se você olhar, se você ver a quantidade de demissões que estão ocorrendo, é enorme. É enorme. Por quê? Porque as empresas não têm crédito, então vão aliviando o peso. E o peso, infelizmente, é o funcionário que perde seu emprego. Que deveria ser, né, o valorizado. Que deveria ser o ativo, né? Ativo. Passa a ser o peso. Perfeito. E assim encerramos mais um bloco. Obrigado pela audiência de vocês. E em breve faremos um novo tema. Sejam bem-vindos ao podcast Degrau da Notícia. Estamos aqui com o Luciano e estamos entrando para falar mesmo de crédito internacional, e o tema de hoje é agente de crédito. Como que eles se capacitam e como que funciona todo esse meio até você chegar a ser um agente de crédito. Luciano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lari. Obrigado, Rodrigo. E aí, eu queria saber mesmo, vamos, né, do início, como que se capacita um agente de crédito? Muito bom. Bom, a capacitação dele é feito todo online, tá? Existe no nosso website, inclusive, uma área para o agente que está ali, agentes, né? Você pode entrar, você pode fazer a ficha de inscrição online. Nós temos todo um back-office que analisa a sua ficha de inscrição e libera o módulo de estudo. Nós temos um módulo de estudo, você precisa estudar esse módulo. É um módulo todo em curso de vídeo. Uma vez que você conclui esse estudo, que você pode fazer isso em 1 dia ou 2, tá? Depende muito do desejo e da celeridade do profissional. Uma vez que ele fez esse módulo de estudo, ele solicita uma prova. Existe uma prova por alternativas. Ele precisa ter 100% de acerto. Então, não é uma prova eliminativa, é uma prova qualitativa. Uma vez que ele acerte as 10 questões, e ele, caso ele erre uma, existe, dependendo do nível de erro, ele tem o retorno imediato para voltar à prova. Se o erro passar de um determinado percentual, damos 7 dias para ele. Então ele volta só depois de 7 dias para fazer um estudo mais adequado. Fez o curso, aplicou a prova, passou, ele vai assinar os manuais de conduta ética nacionais e internacionais e entrará no processo de qualificação interna. Então ele... Como um aluno de faculdade, né? Ele vai lá, faz o vestibular, passou na prova, aí entrou, nós como professores do processo, ingressamos eles todos os agentes, num processo de qualificação. Do lado de dentro, Lari e Rodrigo, ele passa em sucessivas qualificações. Nós temos programas como programa Team Leader, que desenvolve a capacidade de liderança do agente. Nós temos o programa Ponto Focal, que faz a agenda com clientes pré-qualificados. Nós temos o programa Cliente Oculto, que treina ele em simulações gravadas para abordagem, para explicação do processo. E temos o Meeting do Agente de Crédito, que uma vez por mês todos os agentes se reúnem para uma conversa alinhando estratégias e conhecimentos ou novidades do processo. Então, para você se tornar agente é muito fácil. Não tem custo.
é um processo gratuito. E era justamente isso que eu ia perguntar, se ele tem algum custo ou é gratuito. Não, ele não tem custo. Na verdade, ele faz todo o processo, Lari, sem custo nenhum, e ele já entra participando, sendo dono também, né, de 3 coisas. Todo agente de crédito se torna dono de 3 coisas. Primeiro, ele é dono junto conosco da Academia do Conhecimento, que é a única no Brasil. Segundo, ele também representa uma linha de $1 bilhão. Então, ele também tem essa linha para oferecer. E o terceiro, ele ganha uma equipe internacional, porque nós, da Savel Capital, somos uma equipe internacional e nacional. Então, ele já ganha isso no trabalho dele. Aqui no Brasil, são 110 agentes de crédito, e lá fora nós temos toda uma equipe internacional, onde eu também faço parte, que dá suporte ao trabalho. Então, tudo isso vem sem custo para você. Em quanto tempo ele demora para se formar? Na verdade, Rodrigo, o tempo normal seria uma semana, né? Do início ao fim, inclusive assinando o contrato e tudo, não a parte de aprimoramento dele. Aprimoramento é o tempo inteiro, né? Ele vai viver sendo aprimorado. Mas uma semana é um tempo mais do que suficiente para se tornar um agente de crédito. Não mais do que isso. E os agentes, eles que abordam os empresários, ou já existe uma pré-análise de empresários em que são distribuídos para esses agentes? Existem os dois, Lari, os dois. Na verdade, assim, eu acho que antes disso eu queria só falar por que foi criado esse programa. Isso. Né? O programa foi criado no dia 2 de maio de 2023. No dia 2 de maio de 2024, completamos 1 ano do programa, né? Na época tínhamos 107 agentes de crédito, hoje já passamos de 110. Isso todo dia entra gente novo, né? Nossa meta não é ter 6.000 agentes de crédito, não. Nossa meta é termos um núcleo com um número determinado por nós de 200 agentes de crédito. E eles serem os melhores agentes de crédito do país. Ter qualidade e não quantidade. Exatamente, né? Lari. Então, o programa foi criado porque antes da entrada da inteligência comercial e da Savel Capital, crédito internacional era bobagem e golpe. As pessoas vinham e ficavam falando bobagem sobre o crédito internacional, porque não sabiam como era, não entendiam como isso funcionava. O que acontecia antes de 2 de maio de 2023? Nós ensinávamos as pessoas, como elas não tinham nenhum tipo de compromisso e conduta conosco, algumas saíam e falavam coisas que não eram reais. Então, o que a gente fez para acabar com isso? Nós criamos o programa para treinar e ligá-las a nós de maneira jurídica, para que elas tivessem um processo regrado, correto e fossem o portador ideal da informação. Eu não posso ir perante um cliente e falar para ele uma coisa que não tem nada a ver com o conhecimento que eu aprendi, que eu fui treinado. Então, primeiro, por que foi criado e como foi feito o processo. Agora, a sua pergunta, ela veio no sentido... Desculpa, agora deu uma... Ela veio no sentido de... Eu me esqueci, desculpa. Se os agentes, eles... se eles abordam... Isso. Sim, lembrei. Na verdade, existem as duas formas. Geralmente, o que a gente fala para o agente, Lari? Vá ao cliente, faça o que a gente chama de face-to-face, ou seja, explica para ele o que é o crédito internacional, o que você faz, que você é um agente. Ele gostou? Ele achou que é legal? Traz ele para uma reunião com o head. Nós temos hoje 5 heads. Então temos 110 agentes. E o que são os heads? É como aquele sênior que vai ajudar o iniciante numa abordagem. Então, a ideia é que o agente faz a colocação inicial, mostra para o cliente o que é o crédito internacional e conduz ao cliente a uma análise com o head nosso. Nós temos o nosso head de relacionamento, é o Evilásio Júnior. Então, ele acompanha todos os agentes nas incursões em campo. Por exemplo, a gente vai ter uma reunião com um empresário agropecuarista, construtor, da área de energia. Ele ajuda nas primeiras reuniões, porque o agente é treinado on time. Então ele está ali, o próprio head ajuda ele a tirar dúvida, ajuda ele a abordar direito. Então esse é um caminho. O segundo caminho é o programa Ponto Focal. Nós temos um programa chamado Ponto Focal, temos 20.000 clientes dentro desse programa e temos um conjunto de 4 ACCIs, chamado Agente Comercial de Crédito Internacional. Os ACCIs, no dito aqui, né, do mercado, chama-se SDR. Esse vocês já ouviram falar. SDR. Mas nós não usamos a palavra SDR. Nós usamos a palavra ACCIs. O ACCI nós temos 4. Nós temos 4 que esses 4, eles ligam para esses clientes, fazem a gente chama de face-to-face, a pré-apresentação
Cliente gostou? Achou legal? Aí ele leva para uma reunião com a gente. Então tem as duas formas de se abordar o cliente. Uma direto trazendo junto um head e a segunda dentro do ponto focal. É assim que a gente propaga o nosso processo comercial, né? Interessante. Você falou que o perfil da gente é bem diversificado, né? Tem caminhoneiros que participam. Como que é assim? Como que procura? Né, na verdade, você falou um fato, né? Dentro dos agentes de crédito, nós temos todos os tipos de profissionais. Temos... Eu não me recordo agora se a gente tem jornalista, mas deve ter, viu? Eu não me recordo, né? Mas seguro, nós temos advogados, economistas, contadores, empresários, pessoas formadas na área de logística internacional, comércio internacional, e também temos um ex-motorista de caminhão que conheceu o processo, gostou, estudou, passou e hoje atua conosco. Então, assim, o agente de crédito internacional, ele não é muito pelo grau de formação profissional. É mais por aquele desejo de fazer parte de uma força de mudança. Então, se você se vê como uma pessoa que tem relacionamento, tem força para ajudar a mudar esse país para melhor, começando pela base dele, que é o empresário, um país forte é um país de empresário forte, né? Você pode ter um lugar ao nosso lado. Você pode fazer parte da nossa equipe. Porque, por mais que você não seja um advogado, ou um economista, ou um administrador, você tem uma profissão, vamos dizer, fora desse circuito, você pode nos procurar e se tornar um agente de crédito, usufruindo do conhecimento, o acesso à linha de crédito e a equipe internacional. Então, não existe um perfil profissional adequado, existe um perfil de trabalho. A pessoa precisa ter força de vontade, precisa estar com a mente aberta para o processo disruptivo, e precisa, obviamente, ter vontade de ganhar dinheiro, porque nisso se ganha muito dinheiro. A expertise, né? Que a parte da capacitação, vocês ingressam com Nós eles, fazemos tudo. Nós ensinamos tudo. Inclusive, uma coisa importante, como ela falou da capacitação, nós temos mensalmente um workshop online. Então, mensalmente, todos os agentes e consultores podem convidar os clientes para um workshop online para que em vez de ele ficar ali vendendo um por um, ele pega 10, 20, 30, 40 clientes e põe numa sala virtual conosco. E ali, durante 2 horas, eu faço toda a explanação. Então, é uma forma de você qualificar rápido o seu cliente. E temos uma segunda palestra, que é feita uma a cada 3 meses, que é de técnicas comerciais. Então, por exemplo, ali só vai agente e consultor. Você é um consultor, você não é um agente. Você quer ser um agente. Nós te treinamos nas técnicas para saber abordar um cliente da maneira correta. Então, foi o que a Lari disse. Todo o conhecimento integral, aquele conhecimento que você precisa ter, e o conhecimento de abordagem, nós entregamos 100%. Fazendo com que eles sintam, né, mais seguros também para conseguir abordar os empresários de todo o Brasil. E aí, eles conseguem fazer esse anexo com vocês diretamente, né, como empresa. Eles não precisam falar inglês, essas coisas todas, por ser a parte internacional? Não precisa. Não precisa. Na verdade, o agente de crédito, ele não precisa falar inglês, ele não precisa falar outra língua. O que vai acontecer é assim, existem palavras, como em qualquer profissão, até na de vocês, que são necessárias. Que são em inglês. Então, Isso. assim, ele vai ter que aprender a falar essas palavras e explicar ao cliente. Por exemplo, eu vou falar, o cliente vai abrir uma SPC, por exemplo. SPC no Brasil é o Serviço de Proteção ao Crédito, né? Ou então outra coisa, mas ele vai falar, o senhor tem que abrir uma SPC, que é uma Special Purpose Company. São coisas pontuais. Então, assim, eles não precisam ficar com esse receio de ser agente. Não fala outra língua, então não precisa ter esse precisa. Receio. Ele vai aprender todo o conteúdo em português. Nós, para ajudar, nós fornecemos, por exemplo, você entra hoje de agente, só que nós já fizemos 13 meetings. Então você entraria 13 meses atrasado, mas não entra. Nós pegamos todos os meetings e fornecemos ao agente, num book. Então ele consegue entender desde o primeiro até o último. Então com isso você consegue equalizar o agente novo com, por exemplo, o Evilásio, que foi o primeiro agente de crédito. Então isso não acontece. Segundo, todo curso ele é de vídeo e tem perguntas e respostas gravadas. Então, por exemplo, o cliente pode me fazer uma pergunta que eu não sei. Eu gravei várias perguntas e respostas que ele vê e aprende. Por exemplo, se o cara te pergunta, por que eu tenho que ter um custo de estruturação?
que é o que os clientes perguntam sempre. Eu preciso ter conta bancária lá fora? Então, tudo isso, nós tivemos o trabalho de gravar várias perguntas e vídeos para colocar tudo explicadinho. Então, é só estudar e praticar. E ganhar dinheiro. Isso é o que todo mundo quer, né? Com certeza. Todo mundo quer e todo mundo pode se capacitar para conquistar, né? Sim. Com esse processo assim, facinho, tudo didático. E eu sempre digo, Rodrigo, eu falo exclusive em palestras, quando eu tive agora em Ribeirão Preto, numa palestra com a Ciesp, eu falei para os empresários antes de começar a palestra. Eu disse a eles, quando foi a minha vez, não tinha Luciano Bravo. Não tinha o conhecimento. Eu tive que andar por todos os lugares, fazer dezenas de centenas de reuniões para entender. Eu tive o trabalho de pegar todo o meu conhecimento, transformar isso em vídeo e pôr para o empresário aprender. Então, isso é o legado que eu vou deixar para as próximas gerações, porque quando eu comecei em 2012, só existia bobagem e golpe. E agora o que nós deixamos para os brasileiros é informação, seriedade e tecnicidade, ou seja, nós criamos fluxogramas. Então você, quando olha uma operação, eu desenhei fluxograma para tudo. Elegibilidade, operação, alienação fiduciária, estrutura de entrada de dinheiro. Eu criei fluxograma para cada coisa. Agora fica mais fácil, né? Perfeito. E assim a gente encerra mais um bloco do nosso programa Degrau da Notícia. Muito obrigado a você que nos assiste pela audiência e até o próximo bloco. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no podcast Degrau da Notícia. Aqui ao meu lado, Rodrigo e Luciano, que está nos falando um pouquinho sobre crédito internacional. E nós vamos dar continuidade falando sobre a blindagem patrimonial e financeira, que é muito necessário nessa questão, né, do crédito internacional. Sim, Mari, muito obrigado por estar aqui, Rodrigo, Lari. Dentro desse processo, um item que vem praticamente gratuito, né, quando o cliente se internacionaliza, é essa blindagem. Para entender um pouco da seriedade desse assunto no país, é assim, você pega uma empresa que, geralmente a maioria dos empresários, eles têm empresas em vários segmentos. Tem construtora, agropecuária, rede de supermercado, rede de loja. E o que acontece? O empresário acaba pegando dinheiro nessas empresas e passando o dinheiro de uma empresa para outra. Então ele pega na construtora, ajuda a agropecuária e assim vai fazendo. Se ele tem um problema num negócio desse, todos os negócios são arrolados, inclusive os CPFs. Geralmente ele envolve o CPF da esposa, dos filhos, de cunhados e assim vai. E nesse contexto da fragilidade jurídica do Brasil, que nós sabemos que tem, a lei permite com que um negócio que deu errado, todos sejam afetados. Todos são arrolados no processo. É uma cascata, né? Isso. O empresário brasileiro hoje, ele está sujeito a vários tipos de problemas. Não só o problema de, eu construí uma empresa, eu não estou conseguindo vender, não. Ele tem, por exemplo, você vai construir um prédio. Chega na hora H, tem um embargo ambiental. Ou tem um embargo por ter descoberto alguma coisa no solo, ou vários outros problemas. O que acontece? Sua obra parou, vai haver distrato. Houve distrato, perdeu a venda. Perdeu a venda, não tem como executar a obra. Então, se você começar a enxergar, você percebe que o empresário brasileiro ele tem N coisas que podem dar errado. E quando ele faz esse modelo brasileiro de ter várias empresas, muitas vezes ele acaba destruindo um bom negócio por causa de um novo negócio que ele começou, não avaliou direito e isso acontece. Eu vejo isso todos os dias no Brasil. Ou seja, o cara se deu muito bem num segmento, foi fazer outro, se deu mal. Eu vou dar até um exemplo de como as coisas podem não sair direito, né? Eu sei que ele já faleceu, mas é bom citar, porque aí todo mundo vai saber o quanto, às vezes, a tua experiência, a tua musculatura não te livra de um problema de falta de blindagem, né? No caso, ele tinha. Mas, assim, todo mundo sabe da história do Abílio Diniz. Uhum. Ele é um homem de sucesso no GPA, fez uma carreira incrível. Quando ele foi ele se envolveu na operação da BR Foods, que é a fusão da Sadia com a Perdigão, deu problema ali. E esse fracasso só não atingiu ele de maneira dura porque ele é um homem internacionalizado. Então, o que eu quero dizer é, sim, Lari, a internacionalização cria uma blindagem perfeita. Todos os homens mais bilionários do nosso país são internacionalizados e sua estrutura financeira está fora. Joesley Batista,
o banco, os acionistas do Banco Safra, Bradesco, Itaú, da AB InBev e Americanas e Kraft Heinz, que é o G3, né, a 3G Capital, todos eles têm domicílio financeiro internacional. Então, quando você é empresário que está pensando em abrir muitos negócios, ter várias atividades, tem que pensar nisso. Se eu fizer tudo como empresário brasileiro, estou sob um risco imenso e múltiplo. Se eu faço isso como investidor e eu tenho um problema no negócio, o problema se limita apenas àquele negócio. Vide o caso da Americanas, né? O que ela deu de dor de cabeça ao Lehman? Nada, porque ele não está nem no Brasil. O sistema dele financeiro é fora. Sim, ele é responsável, ele tem que responder, mas provavelmente se fosse um empresário brasileiro já teriam bloqueado os bens deles todos. Então, você vê que até quando você erra, ou quando comete-se um erro e você acaba envolvido, você tem uma segurança bem maior do que ficar somente sendo um empresário brasileiro. E esse processo, ele é feito de uma forma facilitada? Como que funciona essa blindagem realmente para essa, né, nessa internacionalização do empresário? É um processo que é como ser mulher e ser mãe. Né? Você, quando tem um filho, você automaticamente virou mãe. E aí você vai se especializar em ser mãe. Já era mulher. É a mesma coisa. O empresário brasileiro, quando ele se internacionaliza, ele vira um investidor internacional qualificado. Então, uma coisa assim, quando você está no Brasil, você pega dinheiro pela sua empresa e investe nela. Pega dinheiro na sua pessoa física e investe nela. Mas você não faz contrato entre vocês. Não faz. Você pega dinheiro por uma empresa e põe no caixa da outra. Não existem contratos. Quando você se internacionaliza, quando é criada a SPC, a Special Purpose Company, a empresa de propósito específico, ela te transforma num investidor internacional pelo teu passaporte. Automaticamente, você já está blindado. Quando você for mandar dinheiro dela para o Brasil, você vai fazer com regras. Você vai ter que fazer um contrato de mútuo. Você vai ter que registrar esse contrato no Banco Central e enviar de maneira legal. Com isso é que faz a blindagem. Porque não é você pondo dinheiro direto. Você faz isso via um processo jurídico-financeiro, colocando a sua figura como investidor. Ou seja, o mesmo direito que você tem é o direito que um banco tem, que te emprestou dinheiro. Então, se você como construtor criou uma SPC, captou dinheiro lá fora e pôs na tua obra, e daqui a amanhã a tua obra tem um problema, você vai cobrar a tua obra como um banco cobraria. Só que de maneira mais tranquila, mais construtiva, porque o banco vai e te executa. Você estando blindado, você vai fazer com que a tua construtora se socorra na tua estrutura internacional, mas sem trazer o problema. O problema fica nela. Você vai ajudar de fora para dentro. Diferente que se tu está no Brasil. Está no Brasil, tua construtora teve problema, teu CPF já vai para restrição cadastral. Lá fora isso não acontece. É assim que você se blinda. É interessante demais todo esse processo, né, Rô? Realmente, o empresário vai, busca, ele tem toda a estrutura, toda a segurança, né? E ele desconhece essa informação. Porque, volto a dizer, ele está fechado na caixinha, né? Ele não tem a visão do amplo. Isso, ele tem... O que acontece é que muitas empresas no Brasil vendem blindagem patrimonial. E, para mim, na minha visão, a blindagem patrimonial no Brasil não funciona. E vou te explicar por quê. Porque no Brasil existe a desconfiguração da personalidade jurídica. Então, na hora que se faz isso, não interessa se você botou uma empresa de participação, uma holding patrimonial, uma SCP, eles vão buscar. Eles vão buscar até o fim, até o último detentor. Tem pessoas que falam assim, não, bota um laranja. Tipo, eu pego o meu cunhado e boto ele na empresa. Não adianta, porque na hora que atinge o teu cunhado, atinge a tua irmã. E atingindo tua irmã vai te atingir também. Então, qual é a maneira certa de fazer? É fazer dentro da regra. A regra o que é? Cria-se uma estrutura internacional, capta-se crédito lá fora com essa estrutura e empresta dela para o Brasil. Se houver um problema aqui que não conseguir pagar, não tem problema. Você pede para a tua estrutura ir a mercado, buscar mais dinheiro e pôr no teu problema para resolver. Diferente, quando tu está no Brasil e tu tem um problema no teu negócio, os bancos já cortam teu crédito. Você vai buscar crédito aonde? Se você está lá fora, Rodrigo, teve um problema no teu negócio, você lá fora, como está num ambiente de 4.000 financiadores, você tem uma dívida aqui, vamos dar um exemplo, você pegou um dinheiro no ING, que é um banco. Deu problema ali, você sabe que não vai conseguir honrar o pagamento porque a tua empresa no Brasil teve um embargo,
um embargo judicial, não interessa. Você vai num outro banco, por exemplo, no Société, você vai no JP Morgan, você vai no Deutsche ou qualquer outro banco, faz uma nova linha de crédito, paga o banco anterior e repassa essa condição ao Brasil. Quem fez isso? A Braskem. A Braskem, quando teve o problema do arrolamento dos sócios no problema lá da Lava Jato, ela também teve seus problemas no Brasil. O que ela fez? Mandou que a unidade internacional dela reperfilasse a dívida. Eles juntaram um sindicato de investidores e reperfilaram a dívida da Braskem em 50 anos. Se ela fosse uma empresa brasileira, estava quebrada. Quebrada. O que aconteceu com a JBS foi a mesma coisa. Quando a JBS teve o problema da prisão dos seus controladores, ela também enfrentou horríveis situações de crédito no Brasil. Camargo Correia. Só que aí já não era internacionalizada. A JBS era... O que aconteceu com a JBS? Simplesmente a JBS Internacional buscou os caminhos de novos créditos e aí o que aconteceu com a JBS? Nada. Ela hoje está bem melhor do que antes. Agora, o que aconteceu com a Camargo Correia, Odebrecht, empresas que não eram internacionalizadas? Elas não eram porque elas faziam obras fora do Brasil com o dinheiro do Brasil. Internacionalizada é como é a JBS. Ela pega dinheiro lá fora e investe lá fora e aqui. Agora, tu levar o dinheiro daqui para cá, se tu teve um problema aqui, por exemplo, risco de imagem, cortam teu crédito. Acabou a empresa. Você lembra do Mapping também? O Mapping. Todos eles, todos. O problema de você ficar fazendo crédito no Brasil é isso. Às vezes você pensa que o problema vai ser financeiro, às vezes é risco de imagem, como o do Ike. Risco de imagem, você se envolveu com onde não deveria, ou foi denunciado por alguma coisa, ou um monte, você, naquela reclamação, acaba a sua vida. A primeira coisa que o banco vai fazer é suspender teu crédito sem nem conversar contigo. E aí você começa um pesadelo. É o que aconteceu com todas as construtoras, todas as empresas. Você pega uma empresa como a Unigel. A Unigel vem lutando para fazer uma reestruturação. É porque ela não teve nenhum problema grave, mas se dentro dela aparece um problema grave de algum tipo de erro, ou de auditoria, ou de enganar, ou de qualquer coisa, automaticamente os bancos já entram em execução imediata e trava a sua empresa. Então, assim, ter empresa no Brasil e crescer somente com crédito brasileiro não tem blindagem. A blindagem é a internacional, que é o que se ganha quando se internacionaliza. Perfeito. E assim encerramos mais um bloco do Degrau da Notícia. Obrigado, Luciano. Obrigado, Larissa. Obrigado, Lari. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no podcast Degrau da Notícia. Ao meu lado, Rodrigo e também o Luciano, que nós estamos falando sobre crédito internacional. Luciano, vamos lá. O crédito internacional começou, né? Vocês fazendo esse trabalho, começou por algum motivo. Seria justamente pela situação que se encontra o crédito aqui no Brasil? Sim, Lari, um prazer estar aqui com o Rodrigo, com você. Sim, foi por esse motivo. Na verdade, essa história, ela é uma história que todo empresário passou. É de entender que não tem poder de crédito no Brasil, né? Tudo começou quando eu trabalhei durante 1 ano e meio para conseguir uma obra grande. À época era uma obra de 26 milhões de reais. Isso eu estou falando em 2011. E quando eu consegui esse contrato, normal, todo empresário que está me vendo sabe assim, fiz uma grande venda, consegui incorporar um grande empreendimento, ou comprei uma fazenda, agora tenho que plantar, ele vai buscar crédito. E eu tinha na minha mão um contrato de 26 milhões de reais, de uma grande empresa. E fui no banco pedir dinheiro e tomei sucessivos nãos. Ou seja, é como se você conseguisse uma grande quantidade de comida e na hora de arrumar o fogo para cozinhar a tua comida, ninguém quer te dar o fogo. E aí tua comida pode estragar e você perder tudo que você levou anos para conseguir. E foi por esse sintoma que doeu muito em mim, ou seja, eu lutei para ter um negócio e agora ninguém quer me dar crédito, sendo que eu tenho um contrato na mão que diz que eu tenho isso para executar e que vou ter um bom lucro. Não consegui. Dali, em 2011 foi quando eu consegui. 2012 foi quando eu tomei todos os nãos possíveis e imaginários. E foi dali que eu comecei a entender, tem que haver uma saída. Não é possível que nós, empresários, tenhamos que viver com não do Banco Brasileiro e se conformar com isso. Então foi desse desejo de encontrar uma solução para o meu problema à época que eu comecei a estudar o crédito internacional.
E justamente quando eu avancei nesse estudo, eu descobri que não era só eu que tinha esse problema. Porque quando você passa um problema, você acha que não é eu, acho que é porque eu não sou suficientemente forte financeiramente, não tenho estrutura, ou talvez esse contrato que eu tenho não é aquele contrato que o banco quer. E aí, Lari, eu comecei a descobrir que tinham centenas de milhares de pessoas na mesma condição. Hoje eu te garanto, sem dar nome, tem empresa jogando R$500 bilhão de faturamento fora por não ter dinheiro para executar. Ou seja, o banco não quer dar o dinheiro para ele executar o contrato e por isso eles perdem cada empresa na faixa de R$500 bilhão. É o que está acontecendo por falta de crédito. E foi desse sentimento que surgiu a ACI, de buscar uma resposta. E você sentiu, então, essa necessidade na pele, justamente, para criar esse crédito internacional. Você acha que o porquê que os bancos aqui do Brasil fazem esses repetidos nãos para os empresários aqui do país? Olha, eu acredito que o que acontece no sistema financeiro é a mesma coisa que acontece no sistema aéreo. Né? Nós temos no sistema aéreo um oligopólio. Né? Hoje, pelo que sei aí, por exemplo, uma das coisas que quem trabalha também em turismo que está acontecendo é você compra a passagem, como tem 3 companhias, das quais 2 estão em recuperação judicial, você nunca tem voo para voar. E aí o que acontece? Você é obrigado a entrar num processo de reembolso e essas chicanas, resumindo, você fica sem sua viagem. Mas por que acontece isso? Porque o Brasil ele acaba se resumindo a tudo a 3 a 4 empresas. E onde 3 a 4 mandam, não há competitividade. E num estudo que o Banco Mundial fez, descobriu que os países emergentes, principalmente países da América Latina, se desenvolvem menos por falta de competitividade. Então, esse negócio de proteger banco, não deixando outros bancos entrarem, proteger as companhias aéreas, não deixando que outras companhias entrem, o que acontece? Faz com que o nosso país pague o preço. Faz com que o nosso país não se desenvolva. Então, assim, nosso PIB poderia ser 4% de crescimento ao ano, mas é 1,5%, 1,8%. Por quê? Porque o governo acaba protegendo os oligopólios, o oligopólio não se desenvolve. Se fosse assim, se o oligopólio desse certo, o Brasil seria um país que seria a segunda economia do mundo. Porque aqui tem oligopólio no cimento, no banco, na companhia aérea, tudo. Tudo. Então o Brasil seria um país muito rico, com uma sociedade com uma renda per capita alta, e não é. É um país, por exemplo, que tem apenas 413 mil milionários. Enquanto os Estados Unidos, que é um exemplo de competitividade, tem 22 milhões e 700 mil milionários. O que prova que oligopólio não serve para um país. Então, o que acontece com os bancos é isso. Como hoje a nossa concentração bancária é superior a 75%, os bancos se sentem bem confortáveis de emprestar dinheiro para quem quer e pegar teu recebível. Então, hoje, não tem operação de aval. Não tem operação com garantia imobiliária. Isso é pouquinho dinheiro. Isso aqui. Pega um imóvel de 100, 200 milhões e encosta no banco para pegar dinheiro. Não. Pega a tua fazenda que tu trabalhou anos para comprar, que vale 100, 150, 200, vai num banco e pede uma LTV de 40% para o banco. Pois sua fazenda vale 100, pede 40% para o banco. Nunca vai ter. Então, o que aconteceu é que, devido ao oligopólio e aos altos ganhos, os bancos restringem o crédito àquilo que eles entendem que é o aceitável para o empresário. E é por isso que temos esse sistema torto. Um sistema que não prioriza o crescimento, prioriza a especulação. A especulação é o que acontece no Brasil. As empresas, elas dão os recebíveis aos bancos para que os bancos troquem o recebível e dê o crédito. Isso não é crédito. Isso é antecipação. Crédito é outra coisa. É uma situação confortável para eles, porque eles têm a garantia, né? E os bancos brasileiros são os que mais lucram no mundo. Exatamente. A média de lucro mundial é em torno de 8%. No Brasil é 20%. Só que se vocês olharem as análises, vocês vão perceber que o lucro líquido dos bancos brasileiros é de 15% a 30%. E é óbvio que se os bancos estão lucrando de 15% a 30%, tem alguém lucrando de 1 a 4%. E esse que lucra de 1 a 4 é o empresário. Tanto é que é muito comum, onde eu faço minhas palestras, sempre tem empresário faturando 200, 300 milhões, 500 milhões.
e é comum. Abre o balanço das empresas. Você que está me ouvindo, abre o balanço da sua empresa. Você fatura 100, 200, 300, 500 milhões? Abre o teu balanço. Você vai perceber duas coisas importantes. Primeiro, teu lucro líquido é ridículo. É de 1 a 4%. E segundo, se você somar os teus encargos financeiros, o teu lucro líquido não paga isso. Então, por exemplo, nós criamos um relatório. Esse relatório, ele leva em consideração o custo financeiro versus o lucro líquido. E chegamos a condições estapafúrdias. Por exemplo, teve um empresário que nós demonstramos a ele que o lucro líquido dele pagava apenas 60% do custo financeiro. Pergunto, para que ter empresa? Se o teu lucro líquido inteiro do ano não paga o custo financeiro do ano, para que você tem empresa? Você está pagando, na verdade, você está trabalhando para quem? Para quem você não está recebendo nada, né? Então, você está sendo um executivo de luxo, porque você tem empresa, tá tudo no teu CPF, tem 200, 300, 500, 600 funcionários, que se um dia tua empresa quebrar, vai todo mundo te processar, você vai ter um passivo trabalhista gigantesco, só que o lucro, cadê? E eu falo assim, numa plateia, eu falo para eles, pessoal, vocês que estão me ouvindo, quem aqui dentro, tinha palestra com 50, 60 empresários de vários ranges de faturamento. Falei, quem aqui dentro está tendo 10% de lucro líquido no ano? Ninguém abre a boca. Não tem como. Agora, pergunta isso no sistema financeiro. Pergunta. O Brasil se gaba de ser a 7ª economia mundial, né? De ter um PIB tão pífio, com crescimento de menos de 2%, graças ao agronegócio, que é o agronegócio que impulsionou, e agora a gente vê essa questão do Rio Grande do Sul. Muitos empresários vão precisar de um aporte financeiro, né? E como que você avalia essa situação? O caso do Rio Grande do Sul é um caso que, inclusive, né, eu que sou de Santos, né, Santos já está em alerta. Né? Nós sabemos, né, eu, além de ser da área financeira, eu também sou palestrante da área de gestão e valorização de resíduo, né? Então, assim, o que vai acontecer no Brasil é o que acontece em todo o mundo. Haverão suas catástrofes climáticas. O problema é que quando isso acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, eles têm todo um preparo. Quando acontece num país igual ao Brasil, não tem preparo nenhum. Não tem sequer um fundo para socorrer. Um governo federal que tem um déficit de 250 bilhões por ano, que paga 10 vezes mais juros do que investe em infraestrutura, não está preparado. Não está preparado. O Rio Grande do Sul, ele vai ter muita ajuda, tem muita ajuda indo para lá, justamente de bancos internacionais, organismos bilaterais, e, sinceramente, Rodrigo, é como vai ter que fazer. Porque crédito, assim, crédito para o empresário que hoje está parado, não vai ter mesmo. Se ele trabalhando, ele não tinha, tu imagina ele parado. Então, assim, se um hotel que fatura 100 milhões por ano precisasse de 30 milhões para fazer uma melhoria, ele não consegue. Tu imagina ele agora sem ninguém dentro. Momento. Então, assim, a ajuda vai se resumir governo federal, organismos multilaterais e bancos internacionais. Como vai ser feita a administração disso daí, eu não sei. Mas me parece que até já contrataram uma empresa, né, para fazer a reestruturação do Rio Grande do Sul. Agora é assim, como isso tudo é na mão do governo, não há. Eu penso no empresário, naquele dono da indústria, dono da fábrica. Se ele, num momento desse, já fosse internacionalizado, ele teria uma capa de super-herói. Ele poderia fazer muito mais. Realmente blindado, né? Blindado. Hoje ele é um ser humano comum, como todos os outros, que vai ficar sem crédito, sem faturamento, com um monte de funcionário para pagar e um grande passivo para resolver. E é aquilo que você falou, né? A tendência dessas catástrofes é aumentar, é ampliar em longa escala e não só no Rio Grande do Sul. A gente vê isso no Brasil todo. Vai acontecer. Teve na Bahia ano passado, aqui em São Paulo. Vai acontecer e é igual você olhar uma pessoa e dizer assim, um dia ela vai envelhecer e vai adoecer. Todos nós... ela não se prepara para envelhecer e adoecer. É, né? Isso aí. Essa que é a realidade. Eu vejo isso, eu tô com 52 anos, eu só tenho uma vida, né, eu treino, me preparo e tudo, porque obviamente com 52, mais 10, 62, assim vai. É como eu digo, eu não dobro mais a minha idade, né? Não dobro. Né? Então, o que eu me preparo para uma velhice com saúde, como eu vejo algumas pessoas fazerem. Mas também tenho amigos meus que têm uma vida sem nenhum tipo de controle, bebendo, fumando e não fazendo nenhum exercício. Óbvio, a vida dele vai ser bem diferente da minha, bem diferente. Agora, quando você olha um país que ele não se prepara para o pior e só vive sonhando com o melhor,
o pior vai acontecer. Ele vai. Pode não ser no ritmo que aconteceu no Katrina, lá nos Estados Unidos, mas teremos as nossas dificuldades porque o Brasil, ele é um país que ele tem uma costa litorânea gigantesca. Ele não é um país assim que não tem acesso a... Por exemplo, é um país no centro da África, longe de mar, de tudo. Não. A porta para o oceano é a porta para uma tragédia. Sim. Da mesma maneira que te ajuda a exportar, a chegar em outros lugares, também traz a tragédia, um maremoto, um tsunami, uma elevação do mar. E o que nós temos que fazer é nos preocuparmos com isso. Primeiro, fortificando o empresário, porque empresário forte, capitalizado, tem poder de resposta imediato. Né? Imagina, se nos últimos 10 anos a média de lucro líquido das empresas do Rio Grande do Sul fosse de 10%, esses empresários estariam fortemente capitalizados para, no momento desse pessoal, todo mundo em casa, tranquilo, vou bancar isso daí e vamos reconstruir nossa empresa. Só que a verdade é que eles estão tudo descapitalizados e vão precisar de ajuda. Eu pergunto a vocês, algum banco vai ter pena disso? Não. Não tiveram na pandemia, né? Não teve uma tragédia. Eles vão ter clientes no futuro, porque cada empresa que fale, como a gente debateu, né? São postos de trabalho que se perde, o Brasil deixa de arrecadar impostos, a economia fica afetada. Eles não pensam no 360, né? Na verdade, Rodrigo e Lari não pensam. E eu vou te explicar por quê. Você entende que quando a pessoa está num nível onde ela está com o sistema adequado à necessidade dela, quem provê esse sistema não é preocupação dela. Ela está no nível que o sistema garante a ela proteção, recurso e blindagem. Sinceramente, se o lado de lá está se matando, se sufocando, ele do lado de cá não vai se preocupar. Então, nós sabemos que quem tem que se preocupar com isso, eu vou dizer, muitas vezes falam assim, o governo, o banqueiro... Não, eu prefiro fazer o seguinte, vamos colocar a responsabilidade nas costas de quem vai sofrer. Eu, por exemplo, eu falo sempre isso, Rodrigo, eu sou filho de uma empregada doméstica e filho de um ajustador mecânico. Eu também. Eu vi como minha mãe e meu pai trabalhou. Eu tinha duas escolhas na vida. Estudar e me tornar um profissional e romper essa dificuldade para dar uma condição de vida boa para mim e para minha família, ou continuar sendo um empregado ganhando pouco numa dificuldade imensa num país que, né, não evolui da maneira correta. O que eu fiz? Eu me preparei para ser alguém que dê uma condição melhor. E é isso que o empresário tem que ver. Não é se preocupar com o pai e com a mãe. O pai é o governo e a mãe é o banco. Não. Vamos se preocupar com a gente. Vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar a internacionalização, vamos buscar romper essa barreira de ser um empresário preso num país emergente e vamos trazer esse recurso para cá. Eu lhe garanto, você viu o que aconteceu com a JBS de lá. O que ela fez? Ela liberou dinheiro para todo mundo, todos os funcionários dela. Mas por que ela fez isso? Porque ela é uma empresa internacionalizada. Ela estava preparada, né? Ela tem caixa, ela banca isso daí rindo. Então, o empresário forte ajuda até na tragédia. Quando dá uma tragédia, empresário capitalizado derrama dinheiro na cidade, no estado e no país para ajudar. Só que empresário fraco vai virar parte da população, vai virar parte do problema. É como você contou sua história, né? Na adversidade, na falta de crédito, você identificou uma oportunidade e buscou uma saída. Eu, assim, para dar uma conclusão sobre tudo que eu vejo, né, do crédito no Brasil e de como isso se desenvolve, eu tenho o privilégio de ter sido o primeiro brasileiro a levar essa informação aberta ao empresário. Antes de mim, ninguém se preocupou em falar, olha, você cresce pouco porque você não tem crédito. Porque o empresário ele sofre o impacto, mas ele não sabe por quê. Ele não sabe que ele tem pouco crédito e por isso que ele cresce pouco. Por isso que ele é endividado. Então eu tive o prazer e o privilégio de ser quem leva essa informação. A partir daí eu vejo que daqui para frente, com esses trabalhos nossos aqui, de estar aqui com vocês numa entrevista, muitos empresários irão enxergar isso. Obviamente a massa pode demorar, mas empresários estratégicos vão começar a entender, peraí, minha empresa é frágil, aquele cara falou isso, eu vou correr atrás de ter isso. Muitas vezes não vão nem fazer pelo nosso serviço, Rodrigo. Não vão contratar Savel, não vão contratar IC, não é isso que eu estou interessado. E sim, eu quero vender operação, sim, eu tenho $1 bilhão em crédito para emprestar,
mas eu sei que eu não vou resolver 100% do problema do meu país. Agora, o conhecimento resolve. Levar a informação. Então, é aqui que nós três juntos estamos fazendo a diferença. Pode ser que para essa tragédia, o Rio Grande do Sul não estava preparado. Estou falando dos empresários. Mas quem sabe nas próximas eles estarão. Depois de ver isso, depois de entender qual é a saída, correr atrás, se preparar e ser forte para enfrentar o que vem pela frente. Perfeito. É na adversidade que às vezes você descobre uma saída que você não via na sua zona de conforto, né? É o que a gente fala, tem que sair da zona de conforto para poder ampliar os horizontes. Eu falo, todo problema que você passar na sua vida, você tem que separar. O sentimento você joga fora. Sentimento ruim não serve para nada. E o conhecimento você absorve e se melhora. Eu acredito que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e toda essa tragédia, esse problema, tem que ser visto pela população o seguinte: a perda já aconteceu. Não há o que se fazer. Mas nós podemos pegar aquele conhecimento e melhorar não só o estado que passou pelo problema, mas todos os estados, porque eles eventualmente poderão passar por problemas até bem maiores. Lá foi enchente, se for um incêndio, Sim. e se for uma seca, e se for um outro tipo, uma rachadura no solo. Sabemos que a Terra se move e que há fendas sendo abertas em vários lugares do planeta. Não sei se já viram sobre isso. Pode, São Paulo está na capital, não, mas e se há uma fenda? Começa a rachar São Paulo de um lado para o outro. Então, ou seja, o que nós temos que entender é que nós estamos em cima de um planeta vivo. E o planeta se mexe. E ele vai ciclicamente ter sintomas. E esses sintomas, quem tiver em cima dele, vai sofrer. A preocupação com o meio ambiente tem sido muito descartável, né, nos últimos anos. Isso, você falou a palavra certa, né? Nós sabemos que a preocupação do meio ambiente de maneira séria só se resume a palestras e simpósios que saem ali com uma ata e que ninguém faz nada, né? Ação, não? É só você sair da sua casa e olhar. Por exemplo, você pega cidades, eu não vou dar o nome da cidade, mas pega cidades com mais de 400 mil habitantes que não têm tratamento de esgoto no Brasil. Várias cidades do interior de São Paulo não têm tratamento de esgoto. Eles jogam o esgoto de milhares de pessoas in natura no rio, prejudicando toda a população que está abaixo. Então, você começa a ver, tem um tipo de organismo se desenvolvendo no ecossistema, mas ele vem da onde? Dessa poluição. Toda a poluição sendo jogada in natura nos rios vai mudando todo o sistema, criando novas espécies, ou predadoras, ou que envenenam o meio ambiente. Quer dizer, não saiu do nada. Não foi assim, nasceu aqui na mesa. Não. É uma quantidade enorme de poluição, sem controle nenhum, e nenhuma ação efetiva, como você falou. O cara pega a ideia e joga no lixo. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo o Rio Tietê e Pinheiros. Há uns 12 anos atrás, eu participei de empresas que tinham por projeto, o governo lançou um projeto de despoluição e vieram projetos incríveis, não de osmose reversa, que é caríssimo, processos que dariam assim, levariam o rio a ser puro, como ele era, nível classe 1 e 2. O que o governo fez? Nada. Fez dezenas de amostras, testes, filmado, envolveu CETES, ou seja, foi um gasto imenso de dinheiro para testar tecnologia que, no fim, não só tem lá as dragas pegando lama e jogando a lama de um lado para o outro. Quer dizer, quando você vê um país que não investe em resolver e só por band-aid, um dia vai dar problema. Né? E o problema já está mostrando a cara, né? Já está batendo a nossa porta. Uma pena, né? Perfeito. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Degrau da Notícia. Quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês. Passar a palavra final para a Lari, nossa convidada, e o Luciano. Luciano, primeiramente, quero parabenizar pelo seu conhecimento aqui, né? Que você nos trouxe um pouco de conhecimento na questão mesmo de crédito internacional. Rodrigo, muito obrigada pela oportunidade. Você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência. E nos vemos em uma outra oportunidade. Muito obrigado a vocês e com certeza teremos outros podcasts com muita informação boa. Obrigada. E é isso. Essa é a missão do nosso podcast, trazer uma informação com pessoas técnicas, temas de relevância social e econômica, de alta capacidade, com pessoas como o Luciano. Muito obrigado, Luciano, Obrigado mais uma a vez. vocês. Muito obrigado.